Preste atenção nessas 5 armadilhas de Satanás para destruir a sua participação na Santa Missa. E a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é que a armadilha, por definição, é alguma coisa que passa despercebido. É algo que fica disfarçado, que muitas vezes você está ali, mas não consegue identificar. Então, essa é a forma de Satanás agir para nos enganar. Ele não age de forma explícita, de forma clara. Tudo que ele faz é muito disfarçado, é quase imperceptível. Então, nós precisamos ser justos, nós precisamos ser firmes. Aquilo que é certo e aquilo que é errado é errado. Não existe quase certo, não existe quase verdade. Se é uma quase verdade, é uma mentira. Então não caia nessa armadilha de Satanás. E eu faço questão de reforçar isso, porque todas as 5 armadilhas que eu vou trazer para você aqui são coisas muito justificáveis, que as pessoas acabam caindo justamente por isso, porque não conseguem perceber a ação diabólica por trás daquilo que está acontecendo. Não, Deus vai entender. A regra é essa, eu tenho que fazer assim, mas se eu tiver aqui algum tipo de acomodação, Deus não vai ligar, não vai ser tão pecado assim, né? É um pecadinho e nós não podemos cair nessa armadilha de Satanás. O que é verdade, quase verdade é mentira. Certo é isso aqui, quase certo é errado. Se você se distanciar da verdade, que seja 1 centímetro ou que seja 1 quilômetro, você não está naquilo que é a vontade de Deus, ponto final. E aí a primeira armadilha para te afastar de Deus, para destruir o seu relacionamento com Deus, é a substituição da Santa Missa no domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia de preceito, por uma outra Santa Missa durante a semana. E não substitui. Se você for à Santa Missa durante a semana, mas não for no domingo, você comete pecado mortal. E quantas pessoas, infelizmente, pessoas, entre aspas, piedosas, pessoas, entre aspas, que amam a Deus, que agem dessa forma sem perceber o tamanho do erro que estão cometendo. Por exemplo, conheço uma pessoa boa. Não, toda quinta-feira eu vou à Santa Missa, não falto. Toda quinta-feira, sem exceção, eu estou lá. Quinta-feira eucarística, eu vou, participo da Santa Missa e comunga e adora Jesus, que não vai à Santa Missa no domingo. Por quê? Para se ver livre. Porque no domingo quer ir para o sítio, quer ir para a pescaria, quer dormir o dia inteiro, quer fazer não sei mais o quê, quer ir para a festa, para a praia, para não ter algo que atrapalha o seu domingo. Isso é um relacionamento de amor com Deus? Claro que não é. Por mais que você não perceba, por mais que você pense que há aí uma boa intenção, na verdade o que você está oferecendo para Deus é um resto. Não, domingo é muito importante para mim. Domingo não. No meu domingo ninguém mexe. No meu domingo é o meu lazer, eu tenho que andar de bicicleta, eu tenho que descansar, eu tenho que ir para o sítio. Então, já que eu não posso e não quero ir à Santa Missa no domingo para não me atrapalhar, eu vou na quinta-feira, né? E Deus é obrigado a aceitar, como se Deus fosse um mendigo implorando a sua atenção, implorando o seu amor, e claro que não é assim. Então, a Santa Missa obrigatória de preceito é domingo, ponto final. Se você não quer ir no domingo, você também pode cumprir o preceito no sábado à tarde ou sábado à noite. Preste atenção. Se você for à Santa Missa no sábado à tarde ou à noite, você também cumpriu o preceito e aí não estará em pecado grave, não estará em pecado mortal. Mas a Santa Missa da segunda, da terça e da quarta não cumpre o preceito. Se você for à Santa Missa nesses dias, mas faltar no domingo, você está em pecado mortal. Não caia nessa armadilha de Satanás, não faça acomodações. Aquilo que é certo, se não é o certo, já é errado. Se não é a verdade, já é mentira. Ponto final, nós precisamos ser justos. E a segunda coisa gravíssima, armadilha gravíssima, e essa, na minha opinião, é a pior de todas, que é comungar, receber sacramentalmente a Eucaristia, estando em pecado grave. Não faça isso jamais. Como nos fala a palavra de Deus, em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27, quem comunga nessa circunstância come e bebe a sua própria condenação. Isso é gravíssimo.
Quem avisa, amigo é, diz o ditado. Jesus, nosso Senhor, nos alerta, nos avisa para nós não fazermos isso jamais. É a comunhão sacrílega que leva a pessoa à morte espiritual. E quantos irmãos nossos nós vemos, infelizmente, tratando isso com indiferença. Por quê? Muitas das vezes Satanás se disfarça. Também São Paulo nos fala na segunda carta aos Coríntios que Satanás ele é capaz de se transvestir, de se disfarçar em anjo de luz. Quando os santos místicos, grandes santos, São Padre Pio, por exemplo, que conversava com Jesus, que conversava com a Virgem Maria, em diversas vezes Satanás aparecia para ele disfarçado de Jesus e São Padre Pio caía. E agora, se Satanás era capaz de enganar São Padre Pio, você acha que ele não vai ser capaz de enganar você, de me enganar? Então, cuidado, não é a coisa que eu mais escuto aqui. Flávio, eu sei que eu estou em pecado, mas eu amo Jesus. E mais, na hora da Santa Missa, eu escutei Jesus falando comigo que era para eu ir até ele, para eu comungar. Não é a voz de Jesus, meu irmão. Não é a voz de Jesus, minha irmã. É a voz de Satanás te enganando, querendo te levar para a comunhão sacrílega. Como que Jesus ele ia escrever uma coisa na Bíblia e depois ele próprio ia desdizer-se? Ia dizer algo contrário? Não faz sentido, pense um pouco. Então, se você está em pecado grave, não comungue em hipótese alguma. Primeira coisa, você tem que se confessar. E aí, claro, nós temos aqueles pecados graves mais conhecidos, digamos assim, que é a questão do adultério, a pessoa de segunda união, que se casou, divorciou, mora com outra pessoa, não pode comungar. As pessoas que são casadas só no civil ou amaziadas não podem comungar. As pessoas com relacionamentos homoafetivos não podem comungar. Casais de namorado que têm relações íntimas não podem comungar. Pessoas que faltam à Santa Missa do domingo. Este aqui, infelizmente, as pessoas tratam assim também. Este final de semana faltou a Santa Missa à toa, porque foi para a festa, porque foi para o sítio, porque foi visitar um parente. Quantas pessoas pensam assim, Não, Flávio, eu não fui à Santa Missa no domingo, mas é porque eu fui visitar a minha mãe que mora longe. Parabéns, você tem que visitar a sua mãe. Mas isso não exime a sua necessidade de ir à Santa Missa, não exime a sua obrigação. Vá visitar a sua mãe, mas vá à Santa Missa. Se você for visitar a sua mãe e não for à Santa Missa, é pecado mortal. E aí a pessoa falta à toa a Santa Missa em um final de semana e no outro final de semana vai simplesmente comunga como se nada tivesse acontecendo. Comunhão sacrílega. Come e bebe a sua própria condenação. Então não faça isso jamais e ninguém nessa face da terra pode te autorizar o contrário. Nem o padre, nem o bispo, nem o papa pode contrariar aquilo que está na palavra de Deus. Se você está em pecado grave, não comungue. Primeiro você precisa se confessar e, obviamente, se confessar somente depois que tiver saído do pecado. Não adianta você se confessar também se estiver no pecado, Você tem que sair do pecado primeiro para depois se confessar, Ou pelo menos ter este firme propósito. Não vou pecar mais. Não vou cometer mais esse erro. Por isso também que as pessoas que moram junto, que vivem amaziadas, casadas só no civil, em adultério, segunda união, não podem nem sequer se confessar, porque para elas não tem essa hipótese, Essa fundada esperança de sair do pecado. Elas se confessam, voltam para o pecado, então a confissão ela é inválida, é uma confissão nula. Terceira armadilha de Satanás, que também passa despercebido, e assim, eu, Flávio, na Santa Missa, às vezes vejo a pessoa do meu lado, dá vontade de eu avançar na pessoa, E fala, não faça isso, que é a questão do jejum eucarístico. Se você não sabe, meu irmão, se você não sabe, minha irmã, nós temos a obrigação de permanecer, no mínimo, 1 hora antes da comunhão em jejum, com exceção apenas de água e remédio. Você não pode comer, não pode se alimentar e não pode, por exemplo, mascar um chiclete. Você não pode chupar uma bala. Essa semana eu estava na Santa Missa, a pessoa do meu lado estava lá simplesmente na hora da homilia, escutando o padre falar, enfiou a mão no bolso, tira uma balinha, abriu ali como se estivesse no cinema, quebrou o jejum eucarístico. Não pode comungar.
Então não faça isso. No mínimo, 1 hora antes da comunhão, você tem que se abster de qualquer tipo de alimento, com exceção apenas de água e remédio. Quarta armadilha de Satanás, que também, infelizmente, é muito comum, é a questão das vestimentas impróprias. Quantas pessoas vão para a Santa Missa como se estivessem indo para o clube, como se estivessem indo para a praia, com roupas totalmente impróprias e muitas vezes roupas imorais. E aqui eu quero chamar a atenção para 2 aspectos relacionados a essa questão das roupas. Primeiro, a imoralidade. Você leva outras pessoas a pecarem. Na Santa Missa, você acaba sendo instrumento de Satanás na vida das outras pessoas. Você quer roubar um lugar que pertence somente a Deus. Porque, vamos lá, na Santa Missa, o centro é Deus. Tudo que desvia a atenção de Deus vem do diabo. E aí, como é que eu, sendo homem, eu gosto de mulher? Deixa eu contar um segredo para você. Eu gosto de mulher. Eu dou na Santa Missa, senta na minha frente uma mulher e joga o cabelo para lá, e joga o cabelo para cá. Tá com uma mini saia desse tamanho, e cruza a perna, descruza a perna, cruza a perna, descruza a perna. Com o seio 90% aparecendo na minha frente, né? Não tem jeito, é impossível. Não adianta você, meu irmão, você, minha irmã, dizer que é santo, imaculado, que é perfeito, que é um anjo, que não vai prestar atenção. Vai prestar atenção. Deixe de ser hipócrita. Eu posto aqui e vejo todas as pessoas. Não, né? Eu vou à Santa Missa e não reparo nessas coisas, porque eu presto atenção somente em Deus. Parabéns, você é cego e surdo. É a única forma de você não prestar atenção, porque nós, seres humanos, somos conduzidos pelos sentidos. Então, peraí, você faltou a aula de biologia. Se você não é deficiente visual, deficiente auditivo, e você está na Santa Missa e tem uma pessoa gritando do seu lado, é claro que você vai escutar, não é? Então tem essa questão da roupa que atrapalha as outras pessoas, e isso vale tanto para mulher quanto para homens também, claro, né? Um homem ir de regata, um shortinho coladinho, eu já vi um homem na Santa Missa com um shortinho coladinho, leva mulheres aos maus pensamentos, não faça isso. E a outra questão que eu quero chamar a sua atenção é que essa roupa imprópria atrapalha a sua própria participação. Você não atrapalha só as outras pessoas, não, você atrapalha a si mesmo. Porque a nossa roupa, né, o nosso físico, fala diretamente ao nosso intelectual, ao nosso espiritual. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu duvido, nem te conheço, mas eu duvido que você chega em casa do trabalho e agora eu vou relaxar. Ai, nossa, agora eu vou descansar. Com a mesma roupa que você estava no trabalho. Eu duvido. Eu, Flávio, já fui bancário. Deixa eu dar um exemplo concreto para você. Eu já fui bancário. Trabalhava de gravata, de terno, sapato. Eu chegava em casa, a primeira coisa que eu queria fazer é tirar a gravata, é tirar o sapato, colocar um chinelo, ficar descalço. Muitas vezes, né, eu morava sozinho, eu quero tirar a camisa, ficar aqui à vontade. E aquilo manda mensagem, manda sinais para o meu cérebro. Agora você está descansando. Agora você não está mais no seu local de trabalho. E a mesma coisa na situação inversa. Você já imaginou eu ir para um banco de chinelo de dedo, de bermuda? Com que, né, autoridade, com que segurança eu que era gerente, eu iria negociar com pessoas, né, com os correntistas, para tratar de milhões? Não tem qualquer condição, né? Não tem qualquer... É um desnivelamento. Desnivelamento. A pessoa está aqui, você está aqui, em níveis diferentes. Uma mulher, você mulher, preste atenção, eu duvido que você chega em casa, você que está ali no trabalho, ou mesmo numa festa, com aquele salto, plataforma, salto, ponta de agulha, com aquela sandália apertada no seu pé, mas a mulher tem que manter a postura. Eu duvido que você chegue em casa para rebaixar, para descansar, e a primeira coisa que você faz é tirar essa sandália, tirar esse sapato, com este salto desse jeito. As mulheres, principalmente aquelas que estão ali com uns quilinhos a mais, vou colocar aqui, ó, né? Algo apertando, não sei como que chama aquela roupa que aperta aqui tudo uma cinta.
Cheguei em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar aquilo para eu poder relaxar. Então você vai à Santa Missa de bermuda, de chinelo de dedo, de camisa de qualquer jeito, regata muitas vezes. A mulher também vai de forma totalmente, né, discrepante. O seu cérebro, o que ele está entendendo? Que aqui é uma coisa informal. Não preciso ter seriedade, não preciso ter atenção. E isso reflete na sua espiritualidade. Não seja ingênuo de achar que não reflete, porque reflete, te atrapalha e te impede de receber as graças de Deus. Então não faça isso. Tem a roupa própria para você ir para o clube? Tem. Tem a roupa própria para você relaxar em casa? Tem. Tem a roupa própria para você ir à Santa Missa. E isso, preste atenção, ainda mais você que é pai, você que é mãe. Porque os nossos filhos aprendem a partir daquilo que eles observam em nós. Eu fico vendo na Santa Missa quantos pais, sabe, os filhos estão reflexos, são xerox dos pais. O pai está de bermuda, o filho está de bermuda. O pai está com camiseta de time, o filho está com camiseta de time. Na Santa Missa, o pai está com chinelo de dedo, o filho está com chinelo de dedo. Então, cuidado. Não caia nessa armadilha de Satanás. E por fim, a quinta armadilha é a questão da bênção final. Quantas pessoas tratam a bênção final da Santa Missa com indiferença e ainda querem justificar? Não, porque eu comunguei, eu esperei até a hora da comunhão, mas aí depois haja paciência, porque eram tantos avisos e o padre foi falar isso, o padre foi falar aquilo. Sim, concordo com você. De fato, a própria liturgia, a instrução da igreja, a instrução oficial da igreja é que depois da comunhão, se houver qualquer tipo de comentário, tem que ser breve. Isso está explícito, escrito em documento da igreja. Todos os padres seguem? Infelizmente não. Mas isso não te dá o direito de sair da igreja antes da bênção final. Ainda mais, olha só, no dia de preceito, no domingo ou nos dias de preceito do ano, se você sair na Santa Missa antes da bênção final, você não participou de missa inteira. Ou seja, você está em pecado mortal. Porque foi a Santa Missa, mas saiu antes da hora. E para além da obrigação, meu irmão, para além da obrigação, minha irmã, a bênção final não é uma coisa supérflua. A bênção final não é a bênção do sacerdote. A bênção final é a bênção de Deus. É um momento solene que pode transformar a sua vida. E aí você sai da igreja, sai da Santa Missa antes da bênção final, deixa de receber aquela graça tão importante. Então, cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Como eu falei no início desse vídeo, as armadilhas são, por definição, coisas muito parecidas com a verdade. Coisas disfarçadas, coisas justificáveis, mas que nos afastam de Deus. Então seja justo, seja fiel, não faça acomodações ao Evangelho, não faça acomodações à doutrina da igreja. Ou é assim, ou é assado. Aquilo que não é certo já é errado. Aquilo que não é a verdade já é mentira. Nós precisamos ser assim para não cairmos nas armadilhas de Satanás. E agora, me conte aqui nos comentários, por favor, dessas 5 armadilhas. Você já caiu em alguma delas? Vem caindo? Qual você gostou de aprender ainda mais nesse vídeo de hoje? Conte aqui para mim nos comentários, por favor. Outras coisas que você também observa na Santa Missa. E por favor, deixe seu like, seu joinha e compartilhe este vídeo. Quantos irmãos nossos precisam receber essa informação? E para isso eu conto com você. Muito obrigado, beijão e até a próxima. Fique com Deus.